Fala galera do nono ano militar, eu sou a professora Paula Black e hoje nós vamos estudar o capítulo 4 do seu livro no assunto de redação. Esse capítulo ele vai tratar sobre o texto dissertativo argumentativo e como ele é construído em suas etapas. Bom, antes de qualquer coisa a gente precisa entender o que é dissertar. Dissertar é discutir sobre um assunto apresentando um ponto de vista sobre o mesmo. E para apresentar um ponto de vista é importante que você consiga correlacionar os elementos que você conhece sobre aquele tema. Então, ao dissertar, você constrói uma opinião, um ponto de vista sobre um assunto específico. E esse assunto específico a gente vai chamar de tema, tá? É importante que você entenda que antes mesmo de escrever o seu rascunho, ou até mesmo de começar a fazer qualquer coisa na folha definitiva de redação, é importante que você planeje o texto. Então, para planejar o texto, você precisa, num primeiro momento, ler com atenção o tema dado pela sua banca. Então, você vai pegar lá o tema, vai fazer a leitura de todas as palavras com bastante atenção, perceber se você sabe o significado daquelas palavras ou se o contexto de utilização daquelas palavras dentro do tema, dentro da frase tema, te ajudam a entender o seu significado. Ao ler todos os elementos que compõem a frase tema, ler todas as palavras com atenção, sabendo e refletindo sobre o significado de cada uma delas e como ela está inserida e colocada no tema, na frase tema, você, a partir disso, você vai ler os textos de apoio. Essa segunda etapa de leitura dos textos de apoio te ajuda a fazer um apanhado geral daquilo que é importante para ser colocado no seu texto. Se o seu concurso apresentar apenas a frase tema, essa fase de leitura de texto de apoio ela não vai existir. Então você vai ter que usar os seus próprios conhecimentos de mundo, o seu repertório sociocultural. E aí, isso que você leva para fazer a prova. Então, as suas séries, os filmes, as leituras históricas, o que você sabe enquanto dados ou citações referentes àquele tema. A segunda parte, na verdade terceira, é fazer um apanhado de ideias relacionadas ao tema que você acabou de ler. Então, a primeira, nesse momento, você vai colocar aí as ideias diferentes àquele tema que você acabou de analisar. Então, o que eu acho, se eu concordo ou discordo desse tema, se eu sei alguma coisa. Então você vai fazer uma pequena lista de elementos que você vai lembrando ao longo da leitura ou dos textos de apoio, ou até mesmo da leitura do tema, vai colocando ali escrito do ladinho todos os elementos que você vai lembrando em relação àquele assunto, aquele tema específico. E aí, ao fazer isso, você vai construir um planejamento prévio antes mesmo de começar a escrever o seu rascunho. Essa etapa é importante para que você possa economizar um pouco de tempo, sabe? Quando você vai logo para a folha definitiva ou vai direto para a folha de rascunho e começa a escrever sem um planejamento prévio, é possível que você gaste muito tempo pensando nas ideias ou até mesmo inverta a ordem dos argumentos que são mais fortes. E aí isso vai prejudicar ao final da construção do texto. É importante que você planeje o texto antes mesmo de escrever o rascunho. E qual então é a estrutura do texto dissertativo argumentativo? A estrutura é dividida em 3 partes, é chamada estrutura tripartida, tá? A primeira parte é a introdução. Nesse momento, você vai construir um parágrafo de aproximadamente 6 linhas, de 4 a 6 linhas, tá? No máximo 6 linhas. E nesse parágrafo você apresenta o assunto tratado, o tema tratado e também a sua tese. Black, o que é tese? Tese é a frase que vai sintetizar a sua opinião em relação ao tema que você acabou de ler. Imagine que o tema que você seja proposto a escrever seja gravidez na adolescência ou as consequências da gravidez na adolescência no século XXI. Você precisa ter uma opinião sobre isso e ao colocar essa opinião no texto, você está construindo a sua tese. A tese é sempre
a frase afirmativa que vem ao final da introdução e ela serve de guia para a construção dos próximos parágrafos. Falando dos próximos parágrafos, a gente precisa entender a segunda parte da estrutura do texto argumentativo, que é a argumentação, chamada de desenvolvimento. A argumentação ela é construída ou em 2 ou 3 parágrafos. Esses parágrafos eles têm de 5 a 7 linhas, eles podem chegar no máximo aí a 8 linhas e é preciso que você entenda que nesse momento você vai defender o que você acabou de colocar lá na introdução, que é a sua tese. Os argumentos eles são construídos de forma a confirmar a sua opinião. E aí você vai dedicar mais tempo a eles. Por isso você tem um número maior de linhas nesse momento. Então lembre-se, vai para a introdução, no máximo você escreve 6 linhas. Para o desenvolvimento, você escreve até 7 linhas. A terceira parte da estrutura do texto dissertativo argumentativo é a conclusão. Como o próprio nome diz, você vai concluir o raciocínio que você construiu desde a introdução. Essa construção, esse período, né, esse momento do texto, é um momento de finalização do raciocínio. E nesse momento você vai ter aí aproximadamente 6 linhas também para escrever. Lembre-se que a introdução e a conclusão elas precisam apresentar um número próximo de linhas para que não haja uma discrepância, né, de tamanho entre esses parágrafos. É importante que você construa esse parágrafo de modo a finalizar o raciocínio. Como eu disse, você não pode, por exemplo, colocar elementos novos. Não é um momento do texto em que você vai trazer outras informações relacionadas ao tema. É o momento de fechar o texto. Um outro ponto importante para tratar dentro do texto dissertativo é a linguagem usada. Você precisa entender que não pode haver no texto dissertativo argumentativo uso de gírias, jargões, palavras de baixo calão ou até mesmo desvios da norma culta. Então, fique atento na utilização objetiva, na utilização da norma culta da língua portuguesa dentro do texto dissertativo argumentativo. Respeite as regras de acentuação, utilização de vírgulas, coerência, concordância, regências. É importante que você se atente à linguagem do texto usado, a linguagem usada dentro desse texto. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de introdução. Bom, você precisa saber que você tem várias formas de começar, tá? Eu vou definir aqui algumas formas. O seu livro traz algumas opções também, tá? Eu vou citar algumas formas de começar, aquelas que são mais eficientes ou que eu percebo que são mais usadas pelos alunos. A primeira que eu quero citar é a introdução histórica. Que é isso? A introdução histórica é aquela que vai fazer uma alusão histórica a um fato histórico relacionado ao tema. Se eu tenho um fato histórico que tem a ver com o tema que eu estou trabalhando, é muito legal eu começar o meu texto usando esse fato histórico. E aí, há uma dica. Quando você constrói uma introdução histórica, já na introdução você consegue fazer um panorama atual em relação a esse fato. Vamos dar um exemplo sobre a situação social do negro no Brasil. Bom, você conhece, né, o fato histórico relacionado à escravidão no Brasil. Então, você sabe que os negros foram escravizados durante muitos anos no Brasil. É importante que você, se você sabe esse fato, é importante que você use, já mostre para a banca que você tem esse conhecimento de mundo. Lembra, um repertório sociocultural que eu falei no início do vídeo. E aí, quando você usa esse fato histórico e mostra que, na atualidade, a situação do negro ela não mudou muito em relação a alguns aspectos, você já começa o seu texto mostrando para o corretor e mostrando para a banca que você tem esse conhecimento e consegue correlacionar com o tema que foi apresentado. O segundo tipo de introdução é a introdução por definição. A introdução por definição é aquela que você
pega uma palavra-chave do tema e tenta fazer uma espécie de verbete de dicionário, definindo o significado dessa palavra. Ao fazer isso, você já constrói um caminho para a sua argumentação. Se você tem como tema, por exemplo, os benefícios do uso da internet na sala de aula, você pode, por exemplo, definir a palavra internet ou até mesmo a palavra benefícios. Usando essa definição, você consegue construir logo no início do texto um caminho a ser seguido ao longo da sua dissertação. Um outro exemplo que tem se tornado muito comum entre os alunos é a chamada introdução pop. Ou seja, é aquela introdução que vai usar elementos da cultura pop, elementos que você conhece, que você em casa está consumindo a todo momento. É aquele tipo de introdução que você cita a série, o filme, a cena da novela, ou até um game, um gibi, um livro. E fazendo isso, você consegue correlacionar esse elemento de cultura pop com a realidade. Bom, citarei o exemplo da manipulação de dados no meio da internet, ou até mesmo a influência da tecnologia na vida dos indivíduos. Quando a gente tem esse tipo de tema, a gente pode citar Black Mirror, que é um tipo de série que faz uso, que tem como pano de fundo a tecnologia. Se o seu texto, se o seu tema for, esse tipo, tiver essa temática, é importante que você faça uso, exemplifique e mostre que fora do meio ficcional as coisas também seguem ou não a mesma lógica. Por fim, é possível também construir uma introdução usando perguntas. É preciso ter um pouco de cuidado com esse tipo de introdução, porque essa introdução, que apresenta algumas perguntas, é aquela que pode te ajudar, mas também pode prejudicar um pouquinho se você não fizer direito. A introdução por perguntas é aquela que vai apresentar, como o próprio nome diz, várias perguntas que serão respondidas ao longo da própria argumentação. É importante que você não exagere muito nesse número de perguntas logo no início do texto. E faça um link sempre entre a pergunta feita na introdução e os parágrafos de argumentação. A segunda parte do texto dissertativo, como eu disse, é o desenvolvimento. É o momento de argumentar. Esse momento, você vai fazer uso dos seus elementos argumentativos. Lembra do planejamento que eu falei para você fazer logo no início desse vídeo? Então, você precisa selecionar daquele planejamento dados, fatos, exemplos, citações e organizá-los de maneira a construir 2 ou 3 parágrafos de argumentação. Eu aconselho você, nesse momento, treinar uma argumentação de 2 parágrafos, porque assim você pode trabalhar melhor nesses 2 elementos, dar mais atenção a esse tipo de argumentação. Bom, trabalhando uma argumentação de 2 parágrafos, você tem algumas opções de estruturação desses parágrafos. Então, você pode usar, por exemplo, a estratégia de soma de argumentos. Então, se você tem 2 parágrafos de argumentação, você vai selecionar 2 argumentos positivos ou negativos, que não sejam opostos, tá? Tem que ser 2 positivos ou 2 negativos, e somá-los ao longo da argumentação. Bom, por exemplo, se você tem como tema a crise no sistema carcerário brasileiro, e você tem aí 2 argumentos relacionados a isso. Você diz, por exemplo, que a crise no sistema carcerário brasileiro está relacionada à superlotação dos presídios. E aí você vai dissertar sobre isso, trazer dados, fatos, citações, exemplos. No segundo parágrafo de argumentação, ao começar esse parágrafo, você já coloca já de início um elemento coesivo que vai somar a argumentação anterior à próxima. Além disso, ademais, esses elementos argumentativos, esses elementos coesivos, eles já mostram para o corretor que você está aí somando a argumentação anterior à que você vai construir agora. Então, você citou a superlotação dos presídios no Brasil, e aí você vai dizer, por exemplo, vai dissertar, por exemplo, sobre o sucateamento também desses espaços, ou
também sobre as questões das políticas públicas relacionadas a esses espaços. Então, você usou, nesse caso, uma argumentação de soma. Você também pode usar a argumentação de oposição. E aí sim, você vai selecionar um ponto positivo e um ponto negativo relacionado ao tema que você está trabalhando. Se você tem, por exemplo, o uso da internet ou a influência da internet na vida dos indivíduos, você pode ver facilmente um ponto positivo e um ponto negativo. Classicamente, a gente costuma dizer que a internet aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Você pode dissertar sobre esses dois pontos que tratam do mesmo assunto e vão ser opostos, mas complementares ao mesmo tempo, tá? Esse tipo de argumentação é a argumentação por oposição. Outro tipo de argumentação construída no desenvolvimento é a argumentação de causa e consequência, ou causas e consequências, tá? É importante que você construa um tipo de argumentação que apresente uma ou duas causas, uma ou duas consequências. Atente-se ao paralelismo desse tipo de argumentação. Você não pode citar duas causas e uma consequência, ou uma causa e duas consequências. Pense no paralelismo dessas partes do texto. Tendo como exemplo, já citado, a gravidez na adolescência no Brasil, os casos ou a recorrência da gravidez na adolescência no Brasil no século do XXI, a gente pode entender, pode selecionar algumas causas. Então, a falta de discussão relacionada a questões de prevenção, entender que em algumas famílias falar sobre sexo ainda é um tabu. Então você pode selecionar essas duas causas relacionadas ao tema gravidez na adolescência. E aí, como consequências, você pode falar, por exemplo, das consequências imediatas, que são o afastamento da mãe da criança, da adolescente, do meio escolar. E uma outra consequência é falar também do abandono paterno, que acontece em alguns casos quando eu tenho a situação da gravidez na adolescência. Então é importante que você se atente a esses três tipos de argumentação a princípio. Existem outras formas de argumentar, porém, nesse vídeo nós vamos nos ater a essas três formas, que inclusive estão citadas na sua apostila, tá? A primeira é a soma de argumentos, a segunda é a argumentação por oposição e a terceira é a relação de causa e consequência. Bom, já falei da introdução, do desenvolvimento. Falaremos agora dos tipos de conclusão. Ao chegar a esse momento do texto, como eu já havia dito, é importante que você não traga informações novas nesse momento. É importante que você construa uma finalização, dê a sensação para o leitor de que o seu texto está acabando, tá? Para fazer isso, é importante que, antes de qualquer estratégia que eu vá citar aqui agora, que você faça um panorama do tema tratado, tá? É como se fosse uma forma de relembrar ao leitor até o momento que está acontecendo dentro do seu texto. Então, você, no primeiro momento da conclusão, você retoma o seu posicionamento inicial, ou seja, a sua tese, e ao mesmo tempo faz um resumo do seu tema. Isso você vai construir no seu primeiro período, até o seu primeiro ponto da conclusão. Após isso, você pode fazer três coisas. A primeira é fazer uma síntese da sua argumentação. É chamada da conclusão resumitiva, ou a conclusão por síntese. Você pega todos os seus parágrafos de argumentação, se você construiu 2 ou 3, e resume e finaliza o seu texto fazendo essa síntese da argumentação. A segunda forma de concluir o texto é apresentar uma proposta de intervenção, ou uma proposta de solução para o tema. Normalmente, e o que está sendo bem comum nos concursos militares, é que os temas estejam relacionados a problemas sociais. E quando isso acontece, eu aconselho que você construa uma espécie de solução para o problema, apresentando alguns agentes interventores, formas de solucionar o problema e também medidas a serem colocadas, finalidades para aquelas medidas. E aí, você, após relembrar ao leitor sobre o seu tema e o seu posicionamento sobre o tema, você pode propor soluções, 1, 2, no máximo 3 soluções para o problema tratado. Eu aconselho que, se você tem
uma argumentação de 2 parágrafos, você selecione 2 soluções para cada um dos problemas apresentados. Bom, e por fim, a conclusão também pode apresentar a pergunta, mas fica a dica: nunca use uma introdução com perguntas e finalize o seu texto também com perguntas. Fica um pouco repetitivo e mostra para o corretor e para a banca que você não tem muitos elementos para tratar para construir o texto. Bom, esse tipo de conclusão é aquele que vai fazer uso de uma pergunta retórica. É a pergunta que vai jogar para o leitor um ponto reflexivo. Você vai fazer, sim, uma retomada do tema, uma retomada da tese e também construir uma pergunta que vai fazer com que o leitor reflita e se posicione e comece a fazer uma crítica sobre o que foi discutido ao longo do texto. Fique ligado. Para finalizar, é importante que você evite a ambiguidade, fique atento à clareza do seu texto, tá? Não seja prolixo, não fique repetindo muitas palavras e evite ao máximo informalidades. É isso, galera. Eu espero que tenha ajudado. Até a próxima!